noite a todos os colegas que estão aqui conosco, mais essa live do Corecon São Paulo. Hoje nós estamos aqui para falar dos efeitos do conflito Ucrânia-Rússia para o Brasil. Então, a nossa conselheira Alessandra Cocarelli vai ministrar essa palestra de hoje. E eu quero ressaltar que nós estamos fazendo esse evento via plataforma Zoom, só que após a realização desse evento, o vídeo ficará disponível na íntegra na TV Economista, o canal oficial do Corecon no YouTube. Então, presidente Pedro Afonso Gomes, eu passo a palavra ao senhor para que faça a abertura nesse momento desse nosso evento. Júlio, muito obrigado. Eu quero agradecer primeiramente à conselheira Alessandra pela disponibilidade de estudar, de analisar e de colocar em comum conosco aqui esse tema que é tão importante para nós e tão urgente e tão presente na nossa realidade. Eu considero a conselheira, por aquilo que até hoje tem de informação, pessoa das mais preparadas para conversar conosco sobre a conjuntura econômica e certamente, sendo esse o tema do momento, ela vai nos colocar com todos os dados que ela levantou, então vai ser muito útil para todos. Ao mesmo tempo, agradeço a presença de todos e todas que estão aqui. Certamente o Corecon São Paulo vai ser engrandecido com esta live e é esta a nossa função, trazer para a discussão os temas candentes que afetam a economia, mesmo a política, a vida das pessoas, seja no horizonte mais imediato, seja mais remoto, mas essa é a nossa função. Então, tentamos aqui cumprir isso e eu quero desejar à conselheira Alessandra uma excelente live e também a todos os participantes que vão colocar suas dúvidas, vão participar desse debate, também esse mesmo sucesso, não só da expositora, mas também daqueles que vão assistir a esta live. Muito obrigado. Obrigada, presidente Pedro. Boa noite a todos. É um prazer fazer essa conversa com vocês e de um tema que está aí e, infelizmente, não temos sinais de que irá acabar tão cedo, né? Daí a importância dessa discussão. Então, para guiar essa discussão, eu vou compartilhar aqui uma apresentação com vocês, para a gente seguindo aqui uma lógica de raciocínio para tentar mapear todos esses potenciais efeitos do conflito para a economia brasileira, né? E agora, né, contando com a sua extensão, né, que eu acho que é isso que os analistas estão colocando na conta, que é um conflito que deve durar ainda um bom período de tempo, e com incertezas, né, de que podemos ainda ter um recrudescimento, ou seja, uma escalada que não está ainda completamente fora do cenário, né? Bom, para começar essa discussão, eu gostaria de contextualizar um pouco, porque vocês vão perceber que vai ser minha linha de argumento, né? Que o Brasil, por ser um grande exportador de commodities, e commodities que estão aí no bojo da discussão, né? No bojo aí do conflito, nós temos aí um colchão, eu diria, né? Um colchão que vai aliviar uma parte desses efeitos negativos para a economia brasileira. É verdade que eles vão existir, mas devido à importância das commodities na nossa pauta exportadora, né, e no nosso fluxo aqui de comércio e mesmo para investimentos financeiros, isso vai sim amortecer muitos desses efeitos negativos, né? E para contextualizar, o que eu trouxe aqui? A importância dessas principais commodities, né, na nossa pauta exportadora. Então, eu trouxe aqui o dado de 2021 para vocês né, terem uma ideia da relevância, por exemplo, do agronegócio brasileiro. A gente tem aqui cerca de 43% das nossas exportações relacionadas ao agronegócio, olhando os dados de 2021. Quando a gente pega a parte de extração de petróleo bruto e gás natural, já representa quase 16% da nossa pauta. Lembrando que a média, né, eu trouxe até uma média de 2016, 2019, essa média era abaixo, inclusive, de 10% nesses anos. Então, a gente teve um incremento dessa participação com o aumento da produção doméstica de petróleo bruto e gás natural.
E, por fim, o próprio minério de ferro, né, que hoje conta com os dados fechados de 2021, com uma participação na casa de 11%, também aumentando em relação à média que nós tínhamos entre 2016 e 2019. Ou seja, uma relevância, né, muito expressiva dessas commodities na nossa pauta exportadora, e um buffer aqui, um colchão para aliviar uma parte desses efeitos negativos para a nossa economia. Bom, quando a gente fala dos canais, né, os canais pelos quais o conflito pode afetar a economia brasileira, eu mapearia aqui 3 principais canais de afetação da economia brasileira, né? O primeiro canal, o canal financeiro, que é aquele canal que, por exemplo, nesses momentos, né, de aversão ao risco muito grande, a gente tende a observar um fluxo, né, de capital, um fluxo de capital saindo de mercados mais arriscados, ativos mais arriscados, para procurar aí segurança, né, principalmente em ativos que são ativos de países desenvolvidos, títulos de governo de países desenvolvidos. Então, a gente tem esse efeito pelo canal financeiro, normalmente, que até pouco tempo atrás até estava um pouco amortecido, né? A gente tem observado esse canal financeiro um pouco mais presente agora, nos últimos, eu diria que nos últimos dias, nas últimas semanas, até por uma questão também de mudança de orientação da política monetária nos Estados Unidos, né? Mas esse é um canal que nos afeta, porque com essa saída de capitais para mercados mais seguros, isso põe os nossos ativos sob pressão. Então, a gente teria aqui ativos mais deprimidos, câmbio mais depreciado, e ao afetar esses ativos, por exemplo, como o câmbio, a gente tem o efeito direto na inflação e, consequentemente, uma necessidade de resposta pelo Banco Central para controlar a inflação aqui no Brasil. Um outro canal é o canal do comércio, né? Nós temos aqui que acho que eu diria que são efeitos mistos, né? Primeiro, um efeito mais positivo, porque somos favorecidos pela exportação de commodities, então, não só pela quantidade maior exportada que devemos ter, mas também pelo canal aqui do preço, né? Como eu vou mostrar para vocês, a gente tem um efeito muito grande do conflito nos preços das principais commodities, então, eu diria que esse é um efeito positivo, mas a gente tem um efeito negativo também, né? Porque nós exportamos, né, de maneira relevante as commodities, mas nós exportamos muitos produtos manufaturados e para mercados muito relevantes, como o mercado americano, a própria, olhando a Europa no conjunto, né, são mercados importantes que, com o conflito, já apresentam uma perda de dinamismo e vão crescer muito menos. A gente tem mercados aí que são muito expostos, como o próprio mercado europeu. Então, a gente já vê revisões aí expressivas, baixistas para o crescimento da região europeia esse ano, e isso nos afeta negativamente, principalmente pela exportação de produtos manufaturados para essas regiões também. E, por fim, o canal da confiança, porque quando a gente tem esse ambiente de maior incerteza, né, especialmente com a possibilidade de extensão do conflito e mesmo o risco de recrudescimento, a gente tem um efeito na confiança dos agentes econômicos, e isso acaba limitando decisões de consumo, especialmente investimento, que pesam também sobre a atividade econômica das principais economias, né? Então, esses são os 3 principais canais pelos quais nós devemos observar aqui consequências para a economia brasileira. E o que eu vou mostrar para vocês é que eu vou mostrar primeiro alguns pontos mais sensíveis desse conflito, mas depois os efeitos disso, olhando inflação, atividade econômica e juros aqui no Brasil, né? Começando com os pontos mais sensíveis, né? Eu diria que um ponto muito sensível desse conflito tem a ver com a questão dos fertilizantes, né? E só para mostrar alguns números para vocês, né, o Brasil é o 4º maior consumidor de fertilizantes do mundo e o maior importador de fertilizantes do mundo. A gente consome cerca de 8% do volume comercializado globalmente, né? E aqui nesse gráfico da esquerda tem o nosso montante de fertilizantes consumidos desde 2013, e pela barrinha azul vocês vão ver o montante de fertilizantes importados, né? Em 2021,
85,5% do que nós consumimos foi de fertilizantes importados. E quando a gente olha as culturas que mais precisam de fertilizantes, né, a gente tem disparadamente a soja, que é esse gráfico aqui do lado direito, com 44%, e depois milho, com 17%, né? E aí cana-de-açúcar. Então, a gente tem principalmente soja e milho, né, com um consumo muito expressivo de fertilizantes. Então, só para mostrar o tipo de risco que nós estamos aqui expostos, uma vez que, né, quando a gente olha os principais tipos de fertilizantes, a gente tem basicamente 3 tipos principais: os fertilizantes nitrogenados, os potássicos e os fosfatados. E onde a gente tem uma maior exposição ao conflito, ao risco, é principalmente na parte dos nitrogenados e potássicos. Só para mostrar para vocês aqui nos gráficos de pizza, né, logo aqui embaixo, nessa parte dos potássicos, a Rússia é responsável, né, a origem russa de fertilizantes potássicos responde por 27,4% das nossas importações. Belarus, quando a gente olha aqui, é quase 19% na parte de potássicos, ou seja, a gente tem uma exposição muito grande a esses 2 países quando a gente olha a origem da importação de potássicos. Para nitrogenados, também é uma exposição aqui bem expressiva. A Rússia é 21,4% da importação que nós temos de fertilizantes nitrogenados. A parte de fosfatados, aí é um pouco, a gente não tem uma exposição tanto grande, assim, tão grande, especificamente Rússia, Ucrânia, Belarus, porque a gente tem outras origens aqui de importação dos fosfatados, como, por exemplo, Marrocos, Egito e o próprio resto do mundo. Então, o nosso argumento aqui é que a gente tem um pouco mais de exposição a risco nesses fertilizantes potássicos e nitrogenados, né? É fato que, principalmente na parte de potássicos, Canadá é o maior produtor, com 30% da produção global, mas sempre a dúvida é se a produção do Canadá vai dar conta, né, de uma possível falta de desabastecimento, principalmente desse tipo de fertilizante. Então, há aqui uma certa dúvida. E na parte dos nitrogenados, assim, a China é a maior produtora, com 26% da produção global. Mas a produção chinesa também tem várias questões, porque é uma produção via carvão, então tem custo mais elevado. Depende também muito de carvão térmico, o que também é uma questão que pode inviabilizar a produção. E também depende de gás natural para esse tipo de produção, que o gás natural tem sofrido muito, inclusive com preços expressivamente elevados diante do conflito. Então, também temos questões em relação ao fornecimento da China na parte dos nitrogenados. Mas as boas notícias, pelo menos nessa parte que nós temos tido, é que o Brasil ele conseguiu, mesmo antes do conflito, fazer um volume de compras bem relevante. Inclusive, a gente já vai ter uma entrega programada aqui grande para junho. Então, as notícias, pelo menos que temos até o momento, é que o Brasil tem conseguido comprar esses fertilizantes da Rússia, né, e Belarus, principalmente, tendo em vista principalmente agora esse período crítico, né, que é maio a setembro, que a gente precisa de muitos fertilizantes por causa especialmente da produção de soja, né? Então, mas pelo menos as notícias aqui têm sido mais positivas. E na parte de fosfatados, a gente tem um risco menor, porque realmente as origens aqui são mais dispersas, inclusive de países africanos, que não temos aqui um risco muito relevante. Mas acho que acende uma luzinha amarela, por enquanto, mas como eu disse, as notícias são ainda favoráveis nessa questão de fertilizantes. E quando a gente pensa nessa questão de fertilizantes e a potencial interrupção nesse fornecimento, a gente tem, obviamente, né, os efeitos para o nosso PIB agropecuário, que aconteceriam mais em 2023, mas a própria questão de oferta. O Brasil é um grande player mundial para a oferta de alimentos do ponto de vista global, inclusive, né? Claro que não é só o Brasil que depende da importação, mas ele é um grande importador, né, desses fertilizantes, como eu mostrei. Então, a gente teria consequências importantes para alimentos, inclusive em 2023, do ponto de vista global, né? Então, só um ponto aqui de alerta.
O outro ponto, a gente entra especificamente na questão do trigo. E aqui eu trouxe tanto os principais exportadores de trigo, né, quanto os principais importadores. E aqui vocês podem ver, né, que a Rússia se destaca muito, junto com a Ucrânia, na questão da exportação do trigo. A Rússia, com quase 20% das responsável, né, considerando a exportação total do globo, e Ucrânia, com quase 9%. Né? E quando a gente olha para o lado dos principais importadores de trigo, a gente tem o Egito, com 10% das importações, a China, com quase 7%, e mesmo o Brasil, aqui embaixo, vocês podem ver, com 2,4% das importações totais de trigo. Ou seja, o Brasil é um importador líquido de trigo. Agora, especificamente em relação à questão do trigo, acho que tem notícias também positivas. Acho que do nosso lado aqui a gente tem um incremento da produção nacional de trigo. Então, acho que não sei se vocês pegaram, mas eu coloquei aqui nesse gráfico dos principais exportadores e importadores de trigo, eu estava destacando que o Brasil ele é um importador líquido de trigo, né? Considerando as importações totais de trigo, o Brasil responde por 2,4%. Então, quando a gente olha, né, para essa questão, o que surge aqui é, putz, o Brasil pode ter alguma questão de abastecimento do lado de trigo, né, por ser um importador líquido dessa commodity. E aí o que eu estava mostrando é que a produção nacional de trigo aqui no Brasil tem crescido nos últimos anos, que é esse gráfico aqui da esquerda. Inclusive, é uma produção crescente desde 2019. Cresceu em 2020, especialmente 2021, com crescimento na casa de 23%, e as projeções são de um incremento de 2,6% esse ano na nossa produção. Mas nós dependemos de importação, e o nosso principal, né, fornecedor, a principal origem, no caso das nossas importações de trigo, é a Argentina. A Argentina responde por 87% das nossas importações. E considerando, né, o que eles têm em termos de expectativa de produção de trigo, nós não estamos vendo nenhum risco de desabastecimento para trigo no mercado interno, aqui para o mercado brasileiro, ao longo deste ano. Achei a junção de uma produção nacional crescente, junto com as importações advindas da Argentina, com uma boa expectativa ainda em relação à produção argentina sem maiores problemas, não devemos ter uma questão de desabastecimento. Mas o reflexo que a gente deve observar é principalmente via preço. E aqui nesse gráfico eu trouxe duas linhas principais, né? A linha verde, que é o gráfico do preço externo, ou seja, em dólares, e o gráfico, a linha laranja, que é o preço interno, ou seja, em reais, né? No mercado doméstico. E a nossa expectativa, ou seja, o custo dessa história, é que o preço do trigo ele deve ficar elevado, como vocês podem ver pelo gráfico, em toda boa parte desse ano de 2022. Né? Não vemos a expectativa de algum alívio em preço do trigo, né, ao longo de todo o ano. Nós temos um cenário, e aqui são as nossas projeções aqui feitas na Tendências, que nós temos um cenário de uma acomodação desses preços ao longo de 2023, e aqui por algumas questões principais. Incremento de oferta, né, dado inclusive o nível de preço, você tem um estímulo ao aumento da oferta, que deve se materializar um pouco mais em 2023, e temos também a expectativa de redução de custo. E aqui tem várias questões, mas petróleo, por exemplo, é um custo importante aqui, um balizador de custo importante que pesa, que está por trás também dessa projeção. E só para dar um pouquinho do cenário de petróleo, obviamente, que considerando a hipótese de não recrudescimento do conflito, né, a gente tem uma acomodação olhando basicamente fundamentos de oferta e demanda. Nós temos uma acomodação dos preços do petróleo, já chegando a $90 o barril no final deste ano, e ficando um pouco abaixo de $90 o barril ao longo de 2023. Então, é isso que está sendo considerado também do ponto de vista de custo para as principais commodities, ajudando no certo arrefecimento. Mas vocês podem ver que mesmo com esse arrefecimento, olhando o patamar final de 2023,
a gente tem ainda um nível, se a gente pensar lá no pré-pandemia, né, antes de 2020, um nível bem acima do patamar pré-pandêmico, né? Então, é um ponto aqui a ser considerado. Quando a gente fala também de uma outra commodity importante, é o milho, né? Desse bojo aí de commodities que estão aí mais no centro, né, do conflito. A gente tem o milho, lembrando que a Ucrânia é o quarto maior exportador de milho. Então, a gente tem sim uma questão de restrição de oferta devido, enfim, ao conflito, né, e à saída da Ucrânia praticamente desse mercado. E juntando-se a isso, nós temos também aí questões hídricas, né, e questões de temperaturas também muito elevadas, e aí Brasil também é uma questão, toda aquela aumento de temperatura comprometendo a produção da soja no sul do país e mesmo no Mato Grosso do Sul. Então, a gente tem sim também uma questão de oferta aqui do nosso lado, porque se não fosse essa questão climática, nós teríamos, inclusive, uma produção de soja recorde, o que foi muito revisada à luz dessa questão climática afetando no sul, afetando principalmente o sul e Mato Grosso do Sul, e mesmo a gente já partia aí de menores níveis de estoque. Então, quando a gente olha milho especificamente, né, a gente também deve ter aí patamares de preços mais pressionados ao longo de 2022. A gente até espera já alguma acomodação na parte final do ano, né? Muito em linha com essa questão que eu mencionei também de uma certa acomodação pelo lado do custo, considerando o nosso call aqui de petróleo, e aí uma acomodação um pouco maior em 2023, dada a expectativa de aumento de oferta, incentivada pelo preço, nível de preço muito alto, né? Mas também não voltando ao nível que era no período pré-pandêmico, tomando aí o período antes de 2020, né? E, por fim, olhando uma commodity relacionada, né, ainda que Ucrânia e Rússia não sejam produtoras de soja, mas, obviamente, que a gente tem uma correlação muito grande com essas outras commodities, especialmente o milho, é a questão da soja, né? E aqui a questão da soja também, a gente tem, especialmente por essas questões climáticas que eu mencionei, né? A gente tem a restrição um pouco maior de oferta, né? E isso contribuindo também, né, junto com essa maior demanda por causa da restrição de outras commodities, contribuindo para patamares de preços mais elevados ao longo do ano de 2022, né, com uma acomodação um pouco maior em 2023. Então, acho que o panorama aqui, ainda que nós não visualizemos algum problema mais específico de abastecimento efetivamente, como eu mencionei no caso do trigo, por exemplo, o ponto é que sejam por restrições de oferta relacionadas diretamente ao conflito, como a questão do milho, e outras questões, e aí fenômeno La Niña, questões climáticas afetando a produção dessas commodities, seja no Brasil, na Argentina, em outros mercados, mesmo o próprio Estados Unidos também, a gente tem um ambiente de oferta mais restrito e ainda com uma demanda muito expressiva. Então, o resultado dessa história são níveis de preços aí de commodities mais elevados em boa parte de 2022, e aqui para algumas commodities a gente já vê alguma acomodação no finalzinho de 22 e uma acomodação maior em 23, mas ainda com níveis muito expressivos de preço quando a gente compara aí com o nível pré-pandêmico, principalmente, né? Então, ou seja, isso bate inflação aqui para o mercado, né, assim, para as principais economias, para todas as economias, e para a gente aqui também, né? E aí, entrando um pouco mais nos efeitos, nas variáveis mais macro, né, as variáveis mais agregadas, né? Como eu mencionei, ainda que a gente tenha esse buffer, a gente tenha esse colchão, a gente espera alguns efeitos negativos aqui para a economia brasileira. Começando com o PIB, lembrando, né, assim, eu trouxe uma trajetória de crescimento aí longa desde 2004, então a economia o ano passado cresceu 4,6%, mais que compensando a queda de 3,9% de 2020, né? E para esse ano, a tendência tem, o seu número oficial é 0, a gente está com algumas revisões, aqui está no momento de revisão, a gente deve revisar isso ligeiramente para cima, 0,4%, mas a tendência ainda continua numa ponta aí muito cautelosa, né, pelos nossos cenários em relação ao resto do mercado. A gente está vendo ainda um cenário um pouco mais difícil para a atividade, né?
e pela junção desse cenário externo, aí bastante complicado, inclusive com os problemas potencializados pelo conflito Rússia e Ucrânia, mas também pelo cenário, né, que a gente observa de inflação muito elevada no Brasil, também potencializado pelo conflito, e a necessidade de reação do Banco Central brasileiro, cujo custo é o esfriamento da atividade econômica para controlar a inflação, né? E, além de tudo, né, como a gente estava conversando inicialmente, a gente tem aí eleições, né, e a gente espera aí um período, né, bastante complicado no âmbito doméstico, devido às eleições, com incertezas muito altas, e sempre que a incerteza fica elevada, isso limita decisões de consumo, especialmente investimento. Ou seja, o mix disso tudo é que a economia deve crescer quase nada esse ano, né? É essa a nossa expectativa. Para frente, a gente até espera, a partir de 2023, de novo, sempre com a hipótese aqui que nós estamos trabalhando de não recrudescimento do conflito, né? Por mais que a gente tenha uma duração, mas sem o conflito escalar. Aí a gente tem uma recuperação da economia brasileira gradual a partir de 2023, com a economia brasileira já crescendo um pouco acima de 1, o que é muito baixo, mas crescendo acima de 1 ano que vem, né? E aí, quando a gente olha, né, em termos de inflação, né, a tendência se projeta, que nós projetamos, né, uma inflação ao consumidor de 7,4%, né? Lembrando que a inflação ao consumidor já tinha sido 10% ano passado, então 7,4% esse ano, com uma desaceleração aí mais expressiva em 2023, com a inflação atingindo 3,7%, né? E esse movimento de desaceleração da inflação, né, para o ano que vem, acho que esse ano não tem muito o que se fazer, né? Assim, a gente está amargurando, mesmo com uma ajuda que a gente teve aí do câmbio um pouco mais apreciado, né, nesses últimos meses, mas ainda assim o efeito líquido é um efeito negativo para a inflação, então tem muito pouco a ser feito para mudar esse número, mas o fato é que o Banco Central já está reagindo e reagiu mais agora, né, nessa última decisão de maio, apontando ainda uma extensão do ciclo de aperto monetário também para junho, que deve contribuir para essa desaceleração da inflação em 2023, com a inflação ainda acima do centro da meta, né? Lembrando que a meta em 2023 é 3,25, mas já num processo de desaceleração bem expressivo, né? E aí, só para mostrar também para vocês, acho que um pouco o custo também dessa história em termos de juros, né? Porque ao potencializar a inflação no Brasil, o Banco Central tem que reagir, ele está reagindo um pouco mais, então a nossa expectativa, inclusive, é que a Selic atinja 13,25%, eles aumentaram, né, em 100 pontos na reunião agora do mês de maio, e a nossa expectativa é que aumente mais 50 pontos na reunião de junho, né? E a Selic deve permanecer nesse nível ao longo de todo o ano de 2022, com um processo de ajuste gradual, né, a partir de março de 2023. Lembrando aqui, né, que diante da inflação muito elevada e da necessidade de desacelerar essa inflação de maneira substancial, o Banco Central está colocando essa taxa de juros acima do que seria o nível de equilíbrio, ou o nível neutro de juros, muito acima para conseguir fazer essa desaceleração da inflação. E aí, a partir do momento que ele consegue fazer essa convergência, ele deve começar a reduzir gradualmente a Selic para o que seria esse patamar neutro de juros, né? Que as nossas projeções mais longas, vocês podem ver que estão aqui entre 8% e 7,5%, né? Mas ainda assim, a gente, né, deve amargurar aí um ano aí com o Selic, né, bastante elevada em todo 2022, né? E aí, um pouquinho em relação à taxa de câmbio, assim, o que nós observamos? Inclusive, nesse gráfico da direita, aqui eu trouxe uma correlação, que eu acho que é bem interessante, né? Nós temos aqui, na linha verde, a taxa de câmbio, né? Ou seja, o real em relação ao dólar, e na linha cinza é o dólar em relação às principais moedas emergentes. É uma série desde 2018, então, a partir de meados de 2020, assim, o que nós tivemos, né? Essas séries andavam muito juntas, mas a partir de meados de 2020 elas descolaram brutalmente, né?
o dólar perdeu muito valor em relação às principais moedas emergentes, principalmente nessa segunda parte de 2020, e o real não acompanhou. Aí depois um pouco, ganhou até um pouco mais de valor, e aqui o nosso real continuou lá muito deslocado do que indicaria esse comportamento do dólar. Esse deslocamento aqui das curvas, na nossa avaliação, estava muito ligado à percepção de risco doméstica, né? E aí é ambiente político, institucional e principalmente em relação à evolução das contas públicas. Então, a gente viu o câmbio muito descolado do que seriam os fundamentos. Então, quando a gente tenta estimar o que seria o câmbio com base no dólar lá fora, em preços de commodities, diferencial de juros, essas variáveis todas, o câmbio estava muito descolado, ele estava muito mais depreciado do que indicavam os fundamentos. E o fato é que a gente viveu com isso ao longo de todo aí, do ano de 2021, o que inclusive potencializou as pressões inflacionárias aí, né, decorrentes da pandemia. Então, todo mundo enfrentou a inflação, mas aqui o problema foi potencializado também pelo câmbio muito depreciado. E desde o começo do ano, e aí à luz do conflito com a alta de preços de commodities, né, nós tivemos o real apreciando muito. Como vocês podem ver, essa curva verde ela caiu bastante, né? E aí fechou o gap, né? Fechou essa boca de jacaré em relação ao dólar. Mais recentemente, as duas curvas estão um pouquinho mais pressionadas, dólar lá fora ganhando valor e o real aqui também depreciando, né? Inclusive já, né, no patamar de 5,15, aí tem muito a ver com o ambiente externo e a expectativa de um aperto muito mais expressivo na política monetária americana, que os mercados começam a colocar no preço, né? Então, a gente tem esse movimento de câmbio, essa apreciação mais recente, como eu mencionei, tem a ver com conflito e commodities, e isso, a apreciação, ela ajuda a limitar efeitos, né, dessa alta de preços toda nos mercados aqui para a nossa realidade doméstica, mas o fato é que a gente já começa a ver uma reversão desse movimento, né? A nossa projeção de final de ano aqui é 5,05, né? Que já começa a entrar no risco à luz desses movimentos recentes, e a gente já estava trabalhando mesmo com uma volta desse câmbio, como vocês podem ver, para 23, 24, esse câmbio voltando a operar acima de R$ 5,30 por dólar. E aí, uma conjunção de fatores, né? Juros subindo mais rapidamente lá fora, aqui, a partir de 23, o Banco Central já reduzindo a nossa taxa básica de juros, a própria acomodação de preços de commodities que nós temos, como vocês viram no cenário, a partir de 2023, então esses elementos pesando todo, e aí a gente tem, novamente, o câmbio um pouco mais depreciado, né? Enfim, e aí acho que isso, olhando aí, né, os lados, eu diria assim, um pouco mais complicados para a economia brasileira dessa história toda, mas também tem oportunidades, né? E aí eu gostaria de destacar uma oportunidade que eu acho que o Brasil pode aproveitar aí de uma maneira muito interessante, né? Eu até trouxe aqui para relembrar um pouco, né, os 17 objetivos da Agenda 2030, né, da ONU de Desenvolvimento Sustentável, né? Então, os 17 objetivos, lembrando que a gente tem um objetivo lá muito claro, né, que é o 7º objetivo de energias renováveis e acessíveis, e esse tema, à luz do conflito e tudo que a gente está vivendo, inclusive a própria exposição, né, de todo o globo, especialmente da Europa, ao fornecimento de petróleo e especialmente gás da Rússia, acho que coloca muito essa discussão da energia no centro dos debates. E aí eu gostaria de trazer essa questão do desenvolvimento sustentável e mostrar, inclusive, um ranking, que acho que é um dos melhores rankings que abordam essa questão do desenvolvimento sustentável, que é um ranking de Cambridge, que ele avalia 165 países, né? E o Brasil, ele ocupa aqui a posição 61 dentre esses 165 países, e tem itens que ele se destaca de maneira muito, muito positiva. Outros muito negativos, vou mostrar aqui para vocês, mas alguns aqui de maneira muito positiva. E um dos grandes destaques é a questão da energia renovável e acessível, né? Porque realmente a gente tem uma matriz aqui de geração de energia muito limpa, né?
77% da nossa capacidade de geração baseado em fontes renováveis, né? Inclusive com uma importância grande de combustíveis renováveis, né? Então, a gente é um destaque nesse ranking por essa questão da energia, e mesmo na parte de ações climáticas, né, a gente tem várias medidas, vários procedimentos aqui endereçados para lidar com essa questão da mudança climática, né? E aí a gente é muito bem ranqueado aí nesse indicador de Cambridge. E eu acho que essa é realmente uma oportunidade para a economia brasileira, porque principalmente países europeus, tentando rever sua estrutura e sua matriz de energia, e podem aí construir acordos e negociações mais estratégicas. E eu acho que o Brasil é realmente um player interessante para estar no centro desse debate e aproveitar essas oportunidades do ponto de vista de discussão de toda essa matriz energética e mudança dessa matriz energética, né? Então, acho que é uma oportunidade que sai aí, especialmente olhando o Brasil médio e longo prazo. E só para falar dos destaques negativos, né, por que a gente ocupa a posição 61 no ranking, acho que o principal ponto é a questão da desigualdade social. Nesse ponto, a gente é muito mal ranqueado, acho que tem aqui uma seara muito grande de evolução para melhorarmos aí, especialmente nesse aspecto. Então, acho que é um pouco daqui do recado, né, das discussões que eu gostaria de fazer com vocês, e agora eu fico também à disposição aí para as perguntas. Conselheira, que baita apresentação que a senhora fez, muito legal mesmo, muito clara, né, trazendo muitas informações, muitos dados, então, da maior qualidade mesmo e valia tanto para economistas como para a sociedade em geral, para a gente saber onde está pisando. Mas é isso. Agora eu pergunto aos presentes aqui, abro esse espaço de agora para comentários, perguntas para palestrante. Por favor, os senhores fiquem à vontade. Eu vou passar inicialmente a palavra para o presidente Pedro Afonso, mas quem quiser na sequência fazer alguma pergunta, algum comentário, o tempo está aberto, tá bom? Então, Pedro, por gentileza. Pois só tenho a elogiar tantos dados, tantas análises, mostrando a qualidade de um economista de escola, mas também mostrando o que nós podemos fazer em favor da sociedade. Quanto é que nós podemos contribuir, não só com esse assunto, mas todos os demais assuntos, para analisar a sociedade de forma científica, de forma perspectiva, especialmente. Então, parabéns. Vou ficar escutando aqui os que os outros vão perguntar. Conselheira Alessandra, geralmente, quando a explicação é muito completa, as pessoas não ficam realmente com muitas dúvidas, não é mesmo? Mas olha, esse tema é um tema espinhoso, né, Júlio? Acho que tem vários pontos para serem abordados, né? Acho que mesmo aqui, né, quando a gente faz as simulações, tenta medir esses impactos, pensar, né, assim, ainda a gente vê que tem um rol, né, de incertezas grandes aqui, especialmente porque, assim, tem uma hipótese aqui nesse cenário que né, esse conflito, ele dura, ele persiste, mas ele não escala, não, né, recrudesce. Claro que a gente pode ter cenários que são cenários muito mais pessimistas, né, para o mundo e para Brasil, né, mas pelo menos já dá uma ideia de, pelo menos, pontos fortes e pontos fracos aqui da economia brasileira, né, para a gente pensar esse cenário que nos aguarda, né, nesses próximos meses. Eu acredito que a partir da live de hoje, a palestra de hoje, deu-se o pontapé inicial no nosso fórum de conjuntura, né, conselheiro Alessandro? E a gente vai ter a oportunidade de ter o debate com as diversas correntes, as diversas formas de pensamento. O conselheiro Rosenberg, ainda um pouco antes da abertura oficial, falava dos diferentes focos, né, dos enfoques diferentes dados por pessoas de opiniões diferentes, né? E que também a gente não pode deixar de lembrar que essa situação envolve uma questão ideológica, como também em todo o ramo da nossa vida. Ontem, eu, o conselheiro Rosenberg e o Júlio Poloni recebemos na sala da presidência do Corecon jovens economistas.
E a principal questão que eles levantaram era o seguinte: nós montamos o nosso grupo há 2 anos e tanto, justamente porque nós sentimos falta do debate econômico, da análise da realidade, a partir dos diversos enfoques e das diversas tendências de pensamento na economia. Eu achei muito interessante, porque de fato é isso, mas muito mais promissor por ter vindo de jovens economistas que se formaram agora há 2, 3, 4 anos, estão em mestrado, alguns já em doutorado, né? E lembro de um artigo escrito pelo professor e ex-ministro Delfim Neto, que dizia que as tendências na economia são 9 escolas diferentes. Cada uma analisa de um jeito e todas estão certas, a partir dos seus pressupostos. Há cerca de 28 anos, 27 anos, um pouco antes do início do Plano Real, ou da implantação do Plano Real, o Corecon São Paulo tinha uma atividade chamada Carta de Conjuntura, que ficou na história, porque essa carta de conjuntura era a apresentação a jornalistas de uma análise de conjuntura do ponto de vista escrito e agora várias tendências dizendo como entendiam a economia naquela época e a perspectiva que tinham para a economia futura. Nós acabamos centralizando, sem demérito nenhum, com os colegas que atuam no mercado financeiro, mas nós acabamos, ou até mesmo a imprensa, e talvez com a nossa complacência, acabamos por centralizar a análise econômica no mundo financeiro, o que, na verdade, tem muita importância, mas não é o único modo de se entender economia. A economia real é a fundamental e a financeira, é claro, dá o amparo. Então, quem sabe nós estamos aqui começando, penso eu, um novo formato dessa carta de conjuntura. Agora, não tanto do ponto de vista escrito, mas sim do ponto de vista visual, com áudio, com vídeo, com apresentações, e que nós possamos oferecer à sociedade brasileira a contribuição do Corecon São Paulo a isto. Nós podemos, e eu tenho essa impressão, Júlio, que nós, assim que tivermos este vídeo editado, pelo menos a parte da apresentação, podíamos fazer 2 edições, uma com o total e outra só com a apresentação, nós pudéssemos encaminhar para as entidades empresariais e não empresariais que fazem a economia brasileira, os órgãos governamentais, para que começasse a se pensar na gente contribuir com essa sociedade. Então, acho que nós demos um excelente passo ontem, com muita qualidade hoje, e com muita qualidade agradeço a conselheira Alessandra Ribeiro. Muito obrigado. Obrigada, presidente. Obrigada, eu que agradeço a atenção de todos e boa noite. Ótima noite, conselheira Alessandra, presidente Pedro, todos os presentes. Conselheira, muito obrigado pela ótima apresentação. Então, nos vemos na próxima também. Tá bom? Então, uma excelente noite a todos. Até a próxima.